gostaria que vocês deixassem o seu like, inscrevessem no canal, para que o YouTube continuasse recomendando meus vídeos para todos vocês. E que, através dessas escrituras, vocês possam ficar esclarecidos sobre alguns temas do livro de Gênesis, capítulo 1. No vídeo passado eu falei sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E fui até o 27, agora dou continuação ao 27 e vou até o 28 e 29. E disse Deus, os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, se-vos-á para mantimento. Bom, meus amigos, é o seguinte, essa escritura refere-se que quando Deus ele criou o homem do pó da terra e tirou a sua disjuntura da sua costela e colocou os dois sobre a face da terra, Deus colocou os homens como governadores da terra. O homem governava sobre toda a criação aqui na terra, que Deus colocou eles como governantes. Tanto Adão como Eva, eles eram semideuses. Eram pessoas que não tinham pecado, eram puros de espírito e eles tinham várias habilidades que nós não podemos encontrar aqui diretamente no Gênesis. Mas eles, além de gozar vida eterna, tinham saúde. Enquanto o pecado não recaiu sobre eles, tinham saúde perfeita. Então Deus colocou esse casal para reger o jardim, no Éden, mas simbolizando toda a criação. E mais tarde nós vamos ver que o homem, Deus deu autoridade a ele também para colocar um nome em todos os animais que haviam sobre a terra. E esse homem foi representante de Deus, tanto Adão como Eva. Ambos representavam o reino dos céus aqui na terra. Então nós podemos entender que tudo o que acontece no reino celestial, primeiro, no mundo espiritual, vem se refletir aqui na vida humana. O homem, ele só perdeu essa autoridade de semideus depois que o pecado caiu sobre os seus ombros. Quando eles pecaram, eles se afastaram do poder divino de Deus para interagir com a natureza. Então, depois da queda de Adão e Eva, tudo aconteceu errado na vida do ser humano. As plantas já não davam seu fruto excelente, o sol já não dava aquele brilho, que era um brilho aconchegante e caloroso para eles, mas se tornou um sol atormentador. Eles tinham que estar debaixo de alguma figueira ou árvore para que se protegesse do sol. Os animais que interagiam com eles, não havia dissensão entre todos os animais que Deus tinha colocado aqui na terra, obedecia a voz de Adão fielmente, mas depois da queda o homem também perdeu a autoridade sobre os animais do campo. Então o leão que andava com o boi, e o leão que comia junto com ovelhas, veados, coelhos, ele se tornou um predador,
se tornou um predador dos outros. Então, não só houve dissensão entre os homens, mas também a dissensão começou, o pecado abrangiu toda a natureza. Então, a natureza ficou gemendo até os dias de hoje. E Deus colocou sobre o ombro dos homens a carga de trabalho, pois foi o castigo que Adão recebeu do Senhor. Disse que a partir daquele dia ele ia comer com o suor do seu rosto, e a terra produziria espinhos e cardos para ele, até que ele tornasse ao pó, porque o homem do pó ele veio. Então, meus amigos, eu escutei muitas coisas que não batem com as Escrituras. E eu gostaria que vocês visitassem o livro de Gênesis da Bíblia Sagrada. Leia-se Gênesis 26, 27, 28 e 29 e analisasse sobre esses três temas aqui da Escritura, o que Deus tinha planejado para o homem e o homem perdeu. Mas isso não se deu como perdido por definitivo, porque Jesus Cristo, quando veio, ele veio pagar os pecados que Adão e Eva cometeu e toda a criação. Jesus Cristo pagou com preço de sangue pela queda de Adão e Eva e toda a raça humana. E abriu oportunidade novamente para que o homem voltasse àquela primeira perfeição que Deus tinha colocado o homem como semideus no jardim do Éden, regendo toda a terra. Enfatizando novamente, eu digo que Adão e Eva foram os primeiros habitantes, como humanos, na face da terra. Não houve outros povos ao redor do Éden que já existiam antes que Adão fosse colocado no jardim do Éden. Não existia. Sim, eles foram os primeiros, porque quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, no versículo 26 de Gênesis, ele convidou os anjos poderosos para que o homem fosse construído e toda a genética espiritual de raça e cor foi colocado em Adão e Eva. Então, através da geração de filhos, tanto Adão como Eva, eles geraram filhos de várias raças. Eu não vou dizer a vocês que foram da primeira geração de filhos dele, mas aí foram os netos, bisnetos, foi aparecendo pessoas com peles diferentes. E aí se deu em todas as raças que hoje existem no mundo. Mais tarde nós vamos ler sobre a separação dos homens. Os homens, eles falavam uma só língua e viviam todos em um só lugar, mas mais na frente vamos ver que eles se dividiram. O idioma deles foram divididos, então aqueles que tinham um idioma parecido foram se juntando e foram indo embora para formar os seus países que hoje nós conhecemos. E também os seus deuses, ao qual cada país adorava um deus diferente, porque quando houve a queda dos anjos, os anjos que caíram se tornaram deuses para aqueles povos que eram semelhantes a eles. Como deuses, vamos dar um exemplo, os africanos. Os deuses africanos, eles são semelhantes ao povo africano. Daí se deu a religião que hoje está, que nós conhecemos como religião de matriz africana. Então, eles adoraram aqueles anjos caídos como seus deuses, porque eles se apresentaram para aqueles povos como deuses e fizeram prodígio e maravilhas. Então, o que eles conheceram no momento, depois da divisão dos homens, foram aqueles deuses que foram aparecendo para eles. Concernentemente, isso aconteceu com vários povos orientais, apareceram os deuses semelhantes a eles, como Buda e muitos outros. Deuses que hoje eles adoram. Então eles foram adorando aqueles deuses.
Só que eu queria gravar esse em outro vídeo falando detalhadamente sobre isso, porque vai ficar muito longo esse vídeo. Mas esses deuses chegaram primeiro para os homens, porque Deus ele havia se separado do homem por causa do pecado. Então eles preencheram essa lacuna de separação de Deus. Deus não se comunicava mais com a raça humana diretamente. Então esses deuses eles se tornaram presentes para aqueles seres humanos em cada país respectivo. E por isso que nós temos várias religiões no mundo hoje. Mas aí quando Jesus Cristo veio, ele abriu esse canal de comunicação novamente que o homem tinha perdido no princípio. Então ele abriu a oportunidade para que o homem voltasse a se comunicar com o seu verdadeiro Deus, o Deus original, para que Deus fosse esclarecendo como foi que aconteceu no princípio. E aí o Evangelho, nós estamos vendo que o Evangelho está se propagando por toda a face da terra, principalmente pelos meios de comunicação que nós temos hoje. Internet, rádio, os meios de comunicação formal, que são os meios de comunicação de reportagem, e aonde o Evangelho, os cristãos não podem chegar por meio de viagem, por muitas vezes que não tem condições de adentrar a esses países, mas aí através da internet isso se propaga, o Evangelho vai crescendo. Então esses povos vão tomando ciência de que Deus foi o Deus verdadeiro que criou a humanidade, junto com os anjos, representando a cada povo. Os homens se separaram dele, mas agora tem a oportunidade de voltar de novo a adorar a Deus através de Jesus Cristo. Eu fico feliz que eu estou tentando ajudar de uma forma a muitas pessoas que não conhecem o Evangelho a conhecer de forma bem simples e objetiva. Boa noite e acompanhe meus vídeos e inscreva-se nesse canal. Deus os abençoe. Amém.